povos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje o tema vai ser nada mais, nada menos do que missões. E se fosse para colocar um título, a gente colocaria Deus é um Deus missionário. Hoje eu quero trazer um pouco disso para a igreja. O quanto Deus é um Deus missionário, o quanto está isso do Velho ao Novo Testamento, mostrando a Bíblia como Deus é missionário e que não é só para nós fazer missões, mas como Ele mesmo fez. Então, quando a gente vê aqui que Jesus falou isso já está no coração de Deus, porque a gente vê que Ele falou fazer discípulos em todas as nações. Ele não falou em algumas nações, algumas pessoas, Ele falou em todas. E se é em todas, é nosso dever como cristãos que conhecem a palavra, está fazendo isso, está levando o Evangelho onde a gente conhece, onde as pessoas não conhecem, onde as pessoas nunca ouviram falar. Então, eu estudando, eu vi uma prática, que missões não só estão no coração de Deus, que quando a gente faz missões não é para Deus, porque a missão é de Deus, é com Deus. É diferente a gente fazer uma missão para Ele e com Ele. Quando a gente faz missão, é com Ele. Então, hoje nós vamos falar o que é missões, sobre isso, e pela uma ideia prática na Bíblia, se nós olharmos em Gênesis, ali quando Adão e Eva eles veem o pecado, a primeira coisa que o homem faz é se esconder. Adão e Eva eles se escondem de vergonha porque eles viram que estavam nus. Só que com essa vergonha, Deus vai e fala: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Sendo que em Salmo 139 fala da onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Então Deus sabia onde ele estava, mas ali é uma ideia prática de que Deus vai atrás do perdido. Ali é Adão e Eva escondido e Deus indo atrás. Mais para frente, agora nós vamos se basear no texto de Gênesis 12, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler aqui, vocês, se quiserem acompanhar aí, eu espero aqui. Gênesis 12, do 1 ao 3, eu vou ler aqui. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, logo após o ato missionário de Deus com Adão e Eva, nós vemos Deus confiando a missão do homem para que calasse da palavra dele para as pessoas. Deus vai lá e manda Abraão e sua família. Como que era o contexto daquela época? Aconteceu com Gênesis, a criação, veio o dilúvio e depois veio a Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? As pessoas queriam construir um prédio que chegasse ao céu, como muitos já devem saber, e fazer a sua própria cultura. Uma só língua eles falavam. O que Deus foi lá e fez? Dividiu as línguas e transformou em culturas. Porque Deus quer que todas as culturas, todos os povos e todas as etnias o adorem. Então foi por isso que Deus dividiu. Então às vezes, muitas vezes o nosso, e eu digo até mesmo o meu erro, é achar que é só a nossa cultura certa. Sendo que foi Deus que criou as culturas e a diversidade para que cada um do seu próprio jeito, da sua maneira, o adore. Ou seja, quando Deus fala isso em Gênesis 12, nós podemos tirar 3 princípios. Deus revelando o seu propósito, descrevendo sua promessa e estabelecendo uma missão. Deus, quando revela seu propósito, qual é o seu propósito? Ser adorado. Quando Ele descreve sua promessa, é: de ti farei uma grande nação. E estabelecendo uma missão é: sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, Ele quer que todas as pessoas o adorem, todas as etnias. Mas agora a questão é: por que nós fomos criados? Justamente para o adorar. Nós podemos ver em Gênesis também, continuando em Gênesis, que Deus, Ele, quando criou o mundo, Ele falou: e haja luz, e houve luz. E Ele só disse: e haja. Mas mais para frente, quando Deus vai criar o homem, está ali,
e ali houve vida. Ou seja, Deus é um Deus relacional. Por que Ele não disse e haja o homem? E Ele soprou em nossas narinas? Porque o propósito de Deus sempre foi ter um relacionamento conosco. E quem dividiu isso foi o homem lá em Gênesis. Só que Deus é tão misericordioso que, como todos nós sabemos, enviou seu Filho para que hoje nós tivéssemos livre acesso. Ou seja, dois pilares do porquê nós existimos: relacionamento com Deus e adorá-lo. E quando eu falo de adoração, sempre vem na minha cabeça assim, é só louvor, aleluia, santo, santo. Mas adoração não é só louvor. Não significa que não seja, porque adorar é, mas não é só louvor. Adorar, não importa as circunstâncias que nós nos encontramos em nossa vida, nós estejamos adorando ao Senhor, nós estejamos indo fazer uma prova, é tudo glorificar a Deus. Por isso que está na Bíblia, no Novo Testamento: quer comais, quer bebeis, fazem tudo pela glória de Deus. E é isso que nós, como os filhos que conhecemos a Deus, devemos manifestar lá fora, a glória de Deus. Ou seja, nós fomos criados para adorá-los. E aqui eu vou ler alguns versículos. Vocês só podem anotar se quiser, para vocês verem depois, para não se estender. Em Salmo 67, do 1 ao 2 diz: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Salmo 156 fala: tudo que tem vida, louve o Senhor. Isaías 43, 7 fala: todo que é chamado pelo meu nome, a que criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ou seja, Deus nos criou para o adorar e glorificar. E graças a Deus que hoje nós estamos aqui é porque nós o conhecemos. Mas agora eu quero falar daqueles que não o conhecem, que nunca ouviram. Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como diz em Romanos 10, 14 e 15. Nós devemos, como igreja, como pessoas que conhecemos a Cristo, é o nosso papel é falar do Evangelho, sendo nas nações, seja aqui na rua ou seja em outra cidade. É nosso papel, porque Deus não é homem para mentir. E isso está na Bíblia. Esse é o nosso papel e está aqui, o Antigo e o Novo Testamento. Porque o próprio Deus fez isso. Ele foi atrás do perdido no paraíso, ele enviou Abraão e depois ele mandou seu filho para fazer isso, para que nós tivéssemos redenção. Ou seja, para que nós possamos muitas vezes estar e falar do Evangelho, vai requerer uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida de relacionamento com Deus vai pedir obediência. Nós devemos obedecer a sua palavra. Nós obedecendo a palavra de Deus, nós vamos ver que vai requerer o mais preciso das nossas vidas, que é renúncia. Renunciar ao próprio eu, renunciar à minha zona de conforto, renunciar à minha vontade. Muitas vezes a minha vontade, a sua vontade, não vai ser a vontade de Deus não vai ser o que nós queremos. Mas se nós obedecermos, tendo relacionamento com Ele, mais pra frente a gente vai ver como tudo vale a pena obedecer a Ele. Porque o próprio Jesus obedeceu a Deus. Ou será que foi fácil para Jesus descer do seu próprio trono e vir para a terra como um homem, viver como um homem e passar por tudo que nós seres humanos passamos, todas as tentações possíveis, para que hoje houvéssemos redenção e livre acesso? Não foi fácil, porque Ele mesmo fala no Getsemane: se for possível, faça-se de mim esse cálice. Ele sentiu medo, porque ele estava como homem, mas depois ele falou: mas que seja feita a tua vontade. Quantas vezes em nossas vidas nós queremos: Senhor, eu quero viver na sua vontade, e Deus vai lá e mostra para nós: a minha vontade para você é essa. Mas na hora de obedecê-lo, nós nos acovardamos porque nós não queremos obedecer sua vontade. E eu não falo isso como se fosse algo fácil, porque não é fácil. Jesus disse que não seria fácil, mas Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Porque o que Jesus diz é para nós ir e pregar o Evangelho. O convencimento do pecado vai ser o Espírito Santo que vai fazer. A nossa parte não vai querer ser mudar uma pessoa, porque isso a gente não pode. Mas a gente pode apresentar Jesus para ela e daí o Espírito Santo vai convencer do pecado. E se ela vai querer seguir em frente ou não isso, daí vai ser a atitude dela, porque Deus nos deu livre-arbítrio para termos uma escolha. Então, como disse em 1 Timóteo 2,4, Paulo fala a Timóteo: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus deseja que todos os homens, ressaltando mais uma vez, e eu estou pegando muito baseamento bíblico porque eu quero mostrar o que está na Bíblia, que não é a palavra da Maria Eduarda, mas é o que está aqui na Bíblia. Se vocês quiserem anotar depois o versículo, vocês podem ler o contexto inteiro, porque vocês vão ver que tudo isso é o que está falando aqui. Filhinhos, nós não somos deste mundo. Portanto, se nós não somos deste mundo, por que nós vamos ficar se preocupando tanto em adquirir coisas materiais, sendo que depois nós vamos morrer e tudo vai ficar? E as almas que não conhecem a Jesus, o que vai ser feita delas? Porque nós conhecemos a Cristo, nós temos o conhecimento da verdade, e é o nosso dever como cristão falar. Ou seja, em 1 Coríntios 7,3 fala: os que usam as coisas do mundo como se as não usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. E em João também fala: não rogo que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, nós não somos deste mundo, como Jesus também não é. E Ele mesmo falou isso pra gente. É isso que eu acho muito legal na Bíblia, que é o nosso papel da igreja, evangelizar, não ficar parado, gente. Eu falo isso porque quando eu descobri meu chamado missionário, eu estava sentada aqui nessa igreja. Eu estava sentada aqui no banco, eu não me perguntei quem que veio falar aqui na frente, mas eu sei que na hora Deus falou para mim. Foi muito digno o que eu escutei. Eu quero que você faça missões, que você seja missionário. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi no culto de domingo, eu nunca esqueço. Eu ainda trabalhava na netinho e tudo, e no outro dia eu tinha que acordar cedo, mas em vez de eu ir dormir, já descansar, eu fui abrir a internet e fui ver escolas de missões para fazer. E daí ali eu me inscrevi, nem sabia direito o que era Jocum. E daí eu me inscrevi na Jocum. Quando eu me inscrevi na Jocum, eu só fui na sala, cheguei pro pai e pra mãe e falei: vou ser missionária. Só falei assim, deles falaram: você tá louca, menina? O que tá fazendo? Eu vou ser missionária. Deus falou pra mim: eu vou ser. Só que nisso passou uns 15 dias e nada de Jocum me responder, E daí eu: mas Deus, então eu devo ter escutado a voz do meu eu, como dizem. E quando eu vi, um dia eu trabalhando à tarde, chegou um e-mail assim na minha caixa de entrada lá no Gmail. Maria Eduarda, desculpa o atraso, mas nós estávamos orando para ver se você ia ser aceita na nossa escola. E você foi mais do que aceita, você pode vir. O plano que eu tinha era de só fazer aqueles 5 meses de escola e voltar e trabalhar local. Esse era meu plano, como todos sabiam. Chegando lá no último mês de escola, Deus falou para mim: eu estou te chamando para as nações, para os povos não alcançados, e eu quero que você vá levar a palavra para quem nunca ouviu falar. E desde então, eu estou em Jocum porque é isso que eu senti de Deus. Porque eu, Maria Eduarda, não consigo hoje deitar com a cabeça no travesseiro tranquilamente, sabendo que tem pessoas que nunca tiveram acesso à Bíblia. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E nós também não podemos nos conformar. Imagine se fosse nós no lugar deles, condenados, sem saber que Deus enviou um filho para morrer por eles. Imagine
disse que nós, como igreja, devemos nos encher aqui dentro para transportar lá fora e levar a palavra de Deus lá fora para as pessoas. Então, mediante isso, eu quero estar lendo os dados para vocês que eu peguei na internet de uma fonte confiável chamada Defesa do Evangelho, para quem quiser entrar depois e ver. Eu vou estar lendo aqui dados para vocês terem uma noção de como que está o nosso mundo hoje, do porquê que eu tanto bato nessa tecla de missões, missões e missões. Mas é porque é algo que está na Bíblia e eu só aqui me baseei em Mateus e Gênesis, mas a gente poderia falar da história de Jonas, de Jesus, a gente poderia ir em Atos dos Apóstolos, tem muita história na Bíblia que é tudo em missões. Somente na Índia existem 360 milhões de deuses. No Japão, a nação ainda está prostrada em adoração a Buda. O continente africano, das 1.800 línguas faladas da África, a palavra de Deus foi traduzida em apenas 150 línguas. 40 milhões de africanos nunca leram a Bíblia. 40 milhões de africanos nunca leram a Bíblia. E tem pessoas que ainda vêm me perguntar por que Rio de Janeiro tem ido para a África. Está aqui então a resposta. A América Latina está dominada pela idolatria, o catolicismo romano, o espiritismo kardecista e a feitiçaria. Isso é perceptível ao nosso derredor. Nesse tempo de setembro aqui, eu tive a oportunidade de estar conhecendo algumas culturas lá em Curitiba, porque a gente acredita assim que eu não posso chegar numa cultura crua sem saber nada do que eles pensam, só chegar e falar Jesus te ama. É a mesma coisa que chegar um budista e falar aqui para vocês, Buda ama vocês. Vocês vão odiar, né? Então, a mesma coisa que eu chegar lá para o muçulmano e falar Jesus te ama, eles também não, isso no caso, eles não iriam gostar. Então a gente tem que estudar a forma de pensar deles. A gente fez entrevista e nessa escola eu tive a oportunidade de estar em 3 lugares: na Mesquita, em Curitiba, num templo hinduísmo dos Hare Krishna, e eu tive a oportunidade de estar entrevistando um espírita também numa biblioteca. E tudo que eu posso falar para vocês sobre o espiritismo, eu não sei se é alguém que já foi adepto, mas vocês vão concordar comigo, se já foi, que os espíritas, eles conhecem também muito bem a palavra. Eles sabem muito bem, eles citaram versículos para mim da Bíblia. A diferença é que é distorcido, mas eles conhecem. E nós também, cristãos, devemos conhecer. Esse é o nosso papel também, se inteirar nisso e conhecer a palavra de Deus. Porque se eles que não adoram nosso Deus conhecem, nós que estamos aqui louvando a Deus também temos que conhecer a palavra, estudar. Porque o que a gente vê em muitas igrejas hoje, que eu vi também, muitas igrejas, as pessoas viraram robôs. Ah, Deus fez isso. Amém, Deus fez isso. Não, Deus não fez isso. Ah, então Deus não fez isso. A pessoa não estuda para saber se é certo ou errado. E quando eu falo estudar, não é para você sair debatendo com as pessoas, mas é para você conhecer a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, ela te transforma tanto. Ela transforma tanto você, tanto que você não consegue se contentar em saber que uma pessoa morreu por você na cruz. Tem pessoas que não sabem, você não vai falar para elas. Imagine se escutando uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, sobre o amor de Jesus pela vida dela e pela primeira vez, a reação dela. Isso é muito gratificante, porque essa gratificação não vai adquirir coisas terrenas, mas em coisas eternas, porque nós não somos este mundo, como fala aqui, João. Se nós não somos este mundo, será que Deus quer que nós vivemos uma vida rotineira, só de eu vou acordar hoje, trabalhar, vou almoçar, daí vou voltar para o trabalho, daí agora à noite eu vou ali no culto, fazer o estudo bíblico, vou dormir. Daí amanhã eu vou acordar, e esse ciclo, você vê que a vida está passando, e quando você vê, o que você fez para o reino de Deus? Não fez praticamente nada. Então, quando eu digo sobre isso, é que nós, como igreja, devemos, no mínimo, uma vez por semana, fazer um evangelismo, alcançar pessoas, fazer discipulado. Porque eu lembro que uma vez o meu amigo perguntou:
na hora eu falei assim, olha, dependendo da aula, não vale nada. Eu respondi. Porque eu fui pensando em muitas pessoas ruins que existem, que eu via na TV. Daí ele falou, e essa é a resposta certa. Dependendo da alma, a gente não vale nada. Porque uma alma vale pra gente o quanto a gente investe nela. E você tem investido em almas? Ele me fez essa pergunta. Então eu fiquei impactada, porque é muito fácil falar que nós devemos amar o próximo, mas quando você vê uma pessoa cometendo um ato de injustiça, é algo que você se revolta. Eu me revolto. É o caso do que aconteceu já aconteceu lá na Jocum uma vez que eu fiquei sabendo. Tem uma escola lá dentro para criança que é a escola do pré à quinta série. O que aconteceu? O portão ficou aberto, esqueceram de fechar o portão e as crianças estavam brincando lá no parquinho. Aí entrou um homem lá dentro, um homem escondido, e tentou pegar uma menina lá dentro, uma menininha. Sorte que chegaram na hora e viram. Daí eu pergunto a ele, qual o sentimento veio no nosso coração nessa hora? Eu vi muita revolta, assim, matar um homem desse que tenta fazer um ato de justiça com uma criança. Só que daí se a gente parar para pensar o que está na Bíblia, e se Jesus estivesse aqui, o que ele ia fazer? Porque Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E ser cristão é se parecer com Cristo. Quando nós falamos que nós somos cristãos, nós devemos nos parecer com Cristo. Então, continuando aqui os dados, na Europa, hoje está sendo considerado um continente pós-cristão. A Europa, que foi berço da reforma protestante, hoje se esfriou. Se hoje nós estamos aqui, sentados nessas cadeiras, louvando a Deus, é porque lá atrás, lá na Europa, Deus levantou missionários para expandir a Europa e as Américas. Então hoje nós somos fruto desses missionários. E hoje a Europa se esfriou. Hoje a Europa não quer mais saber do Evangelho. E eu até sei disso também, porque eu tenho amigos meus que estão fazendo missões lá e eles dizem que está muito fechado. Já fecharam 2 bases missionárias lá na Inglaterra. Estão tentando agora fechar uma Jocum lá. O governo está tentando fechar por causa do islamismo. Ou seja, continuando aqui, na Ásia, das 1980 línguas faladas, nós temos a Bíblia traduzida para cerca de 91 línguas. Estima-se que hoje existem 11.227 etnias no mundo. Destas 11.227 etnias, 6.614 têm menos de 2% de cristãos evangélicos. Estatísticas mostram que nos últimos 60 anos houve uma explosão de seitas orientais. Mas aí a pergunta que eu faço, cadê a igreja então? O que a gente está fazendo? Eu também, o que a gente está fazendo? Porque eu não entendo essas porcentagens diminuindo, e agora que eu vou ler aqui também, essa daqui eu também fico impressionada para continuar aqui que eu quero falar. O islamismo, em 60 anos, cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. E o cristianismo cresceu apenas 47%. Nos últimos 6 anos, os mormons cresceram 460%. Estima-se que no Brasil existe 123 milhões de católicos. O Brasil, de um tempo para cá, estava sendo considerado o maior país espírita do mundo. Existem centenas de milhares de terreiros de macumba, umbanda e quimbanda em todo o Brasil. Aqui a gente sabe muito bem que aqui é um país que tem muita macumba, muito terreiro. Mas o que mais me impressiona é que eu achava que isso era só para o lado da Bahia. E não é. O maior estado onde tem terreiro de macumba, umbanda e quimbanda do Rio Grande do Sul.
acreditam, até para a gente falar bem rapidinho sobre isso, eles acreditam na descendência de Ismael. Nós somos descendência de Isaac, eles acreditam na descendência de Ismael. Eles até acreditam em Jesus, que eles chamam de Isa. Só que Jesus, para eles, não foi o Filho de Deus. Jesus, para ele, foi um profeta só. E Mohammed foi o último profeta. Ou seja, é totalmente contra a Bíblia, porque o que eles fazem é falar heresias e as pessoas estão adeptas a isso. Ah, Duda, mas isso daqui não é problema meu, é a escolha deles. É problema meu, é problema seu, é problema nosso, sim. Porque nós temos acesso a Deus, nós conhecemos Jesus, e o Jesus que transformou as nossas vidas pode transformar a vida daquelas pessoas e através de nossas vidas falando para elas. Ou seja, é só nós dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me. É só falar isso, porque Deus vai usar. Ele escolheu a gente é uma geração escolhida. Aqui na Bíblia, como eu li ali no começo, nós nascemos para adorá-lo. E não é só aqui comunidade remanescente, não é só Lages, não é só o Brasil. As outras nações também nasceram para adorar a Deus. Até não está escrito aqui, mas também falando sobre o Brasil, aqui no Brasil precisa de missionários nas tribos indígenas também, porque o infanticídio tem crescido muito. O que seria o infanticídio? Os indígenas acreditam que quando uma criança nasce gêmeo ou com uma deficiência física, eles têm que enterrar vivo porque é um mau espírito. E eles têm feito isso. E eles enterram vivo até hoje. E o governo, o que a Dilma fala? O governo é cultural, deixa eles, não pode se meter. Tanto é que tem missionários sendo processados porque tiraram, desenterraram as crianças quando eram recém-nascidas lá no Amazonas e levavam para casa para salvar. Que é a história de uma índia chamada Hakani, que ela tem minha idade hoje, ela é deficiente e hoje ela está super feliz porque ela foi adotada por uma família, porque um dia, quando os pais dela enterraram ela ali no Amazonas, o irmãozinho dela foi escondido, desenterrou ela e jogou no Amazonas e os missionários encontraram ela. Ou seja, aqui no Brasil também precisa de missionários. E digo mais, Deus me deu esse chamado para povos não alcançados. Mas se Deus falar para mim hoje, Maria Eduarda, eu quero que você vá para o Amazonas, eu vou. O problema é que eu queria ser mais que uma para estar fazendo tudo isso, e eu sou só uma. Mas Deus tem muitos filhos, Deus não tem só eu. Deus escolheu todos nós. Deus não escolheu só eu para fazer isso, Deus escolheu todos. A diferença é a gente descobrir aonde é o alinhamento que Ele vai nos levar, qual que é o dom e a vocação. Se é trabalhar na igreja, que é a igreja, ou se é trabalhar em evangelismo urbano, que é ali fora, ou se é para as nações. Mas parado, nós não podemos ficar depois de ouvir essas estatísticas aqui. E continuando, na Alemanha, existe mais de 2 milhões de muçulmanos. Nas Ilhas Britânicas, existe mais de 1 milhão de muçulmanos. Mais de 1.200 mesquitas e 5.000 escolas muçulmanas. Até fiquei sabendo que tem uma mesquita aqui em Lages que eles já estão matriculando crianças e estão ensinando desde pequeno o Alcorão para as crianças, né? Fiquei sabendo da mesquita aqui em Lages. E está bem pertinho da gente. O islamismo investe mais dinheiro só na América do que a igreja investe em missões no mundo inteiro. O islamismo é a religião que mais cresce no planeta. Estudos dizem que em alguns anos o islamismo vai alcançar 1 bilhão e 750 milhões de adeptos. Hoje nós temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Que nunca leram uma página da Escritura Sagrada. 2 bilhões de pessoas é muita gente que nunca ouviu falar. Jesus te ama, Deus te ama, por quê? Porque Ele deu seu único filho para morrer por você. Só tem 2 bilhões que não conhecem. Daí a gente para e pensa assim, Maria Eduarda, mas eu não nasci para isso, não é minha área. Você pode sim envolver-se em missões através da sua área, do seu trabalho. Não precisa fazer igual também eu fiz, de largar tudo e ir, mas você pode fazer isso através do seu trabalho. Se você é formado em tal coisa, através dessa formação, está desenvolvendo o seu trabalho e trabalhar em missões ali. O objetivo
sementes, plantando sementes que um dia vai colher frutos, e seus frutos vão se alastrar, que esses frutos mesmo vão. Esses frutos mesmo vão. E outra coisa, muitas vezes, as sementes que nós vamos plantar, a gente não vai ver o resultado agora. Muitas vezes a gente nem vai chegar a ver, muitas vezes vai ser a outra geração que vai colher essa semente. É o caso dos missionários moravianos, que eu acho que alguns já ouviram falar nessa história. Foram 2 missionários que se venderam como escravos para falar do Evangelho. O fruto, eles, pelas circunstâncias de se vender como escravo, depois de pegar o Evangelho, creio que eles morreram, claro. Mas os frutos que deram é a nossa geração hoje conhecer o Evangelho. Então, muitas vezes, eu hoje posso estar indo que nem eu fui para o Uruguai. Eu posso ter ido para o Uruguai e falei do Evangelho, mas eu posso não ter visto o fruto agora, mas vai que esse fruto vai brotar daqui a muito tempo. Então, muitas vezes nós não vamos ver nossos frutos agora, mas nem por isso nós vamos deixar de cumprir com a grande comissão que é falada em Mateus. Quem nos capacita? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Ou seja, quem nos capacita é o Espírito Santo. Nós só devemos ter a nossa atitude, porque, como eu já disse, Deus nos deu o livre-arbítrio, se nós se dispor, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Não vai ser do nosso eu. Porque se a gente olhar bem para dentro também da gente, o nosso eu não vai querer fazer isso. O meu eu não vai querer fazer missões. O meu eu é carnal. O meu eu quero ter meu trabalho, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter minha casa. Isso também não impede que eu ainda quero. Eu ainda quero. Mas o meu principal foco está agora acima disso, que eu entendi de Deus o chamado. Que Deus me capacitou, o Espírito Santo tem capacitado para levar as boas novas do Evangelho. E lembrando mais uma vez, porque essa frase é muito marcante para mim: a boa notícia só é boa quando chega a tempo. Quantas pessoas estão lá fora esperando? E quando nós conhecemos a palavra, nós queremos falar de Jesus. É aquele primeiro amor, eu quero falar o que Ele fez na minha vida, eu quero fazer testemunho, eu quero fazer essas coisas. Eu preciso falar, eu preciso de alguma coisa transbordar isso, mas aonde eu vou transbordar? Vocês muitas vezes vão pregar o Evangelho, mas é igual outra frase que eu gosto muito: pregue a palavra, pregue o Evangelho, e só se possível use palavras. Muitas vezes nós vamos pregar o Evangelho, mas não vai ser da nossa boca, vai ser através do nosso testemunho e atitude. Por isso que na Bíblia fala: vós sois luz deste mundo, sal da terra. Por quê? Porque nós temos que estar no meio deles, mas com os princípios de Deus para ser luz. Porque uma luz, como eu estava conversando hoje com a mãe, uma luz não vai iluminar onde já está aceso, mas aonde está escuro a gente vai iluminar. Então, por que Jesus falou mais essa passagem? É porque é ali que nós devemos estar. Por que a igreja existe? Porque nós somos a missão. A missão é nossa, nós somos a missão. E para concluir, a igreja deve evidenciar o reino de Deus através da proclamação, atos de justiça e outras formas de ação social, reconciliando a sociedade humana ao senhorio de Cristo. Nós devemos proclamar o Evangelho com atos de justiça, nós devemos ser voz de justiça nesse mundo. Sabe por quê? Porque eu acredito que o nosso país, o Brasil, é o país que mais tem acesso ao Evangelho, e é daqui que vai sair o celeiro missionário. Só que para sair daqui, pessoas têm que se levantar e dizer: chega essas pessoas, chega essas mulheres que lá na África estão sendo circuncidadas e costuradas, né, em casa mesmo, e depois rasgadas com gilete pelos maridos. Não quero ficar falando assim para ficar espantando, mas é a realidade.
gente dá uma resposta para Deus. Nós temos que dar uma resposta para Deus para aquilo que Ele tem falado no nosso coração. E eu gostaria que vocês colocassem de pé para a gente estar orando, mas que vocês também fiquem à vontade. Pode pôr uma música. Amém. Oh Deus, obrigada, Deus, porque tudo que o Senhor tem nos ensinado é que o Senhor, Deus,